Neste capítulo eu trago o tema Os Judeus e o Sionismo. Vejo esse tema como pouco exposto, pouco estudado, e quando se lê ou se ouve algo a respeito do tema, é um pouco bastante até superficial, com pouca profundidade, o que não deixa claro essa questão para as pessoas que se interessam pelas relações internacionais, pela economia e pela história de outros povos que estão aqui presentes conosco. Os judeus são um dos povos mais antigos do mundo, fruto da miscigenação de vários povos, como os israelitas, os cananeus, os babilônicos e entre tantas outras tribos que viviam na região do Oriente Médio. Sua história está registrada na Bíblia, por historiadores fora da Bíblia e através da arqueologia. Temos mais fatos acerca de sua história do que qualquer outra nação. A linha do tempo para os judeus começa com Abraão. Ele recebe uma promessa de nações se originando dele e teve encontros com Deus, culminando no sacrifício simbólico de seu filho Isaque. O sacrifício foi um sinal apontado para Jesus ao marcar o futuro local onde Jesus seria sacrificado. A linha do tempo, quando os descendentes de Isaque foram escravos no Egito. Este período de tempo começou quando José, neto de Isaque, conduziu os israelitas ao Egito, onde posteriormente eles se tornariam escravos. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito pela praga da Páscoa, que destruiu o Egito e permitiu o êxodo israelita do Egito para a terra de Israel. Antes de ele morrer, Moisés anunciou bênçãos e maldições sobre os israelitas. Eles seriam abençoados se obedecessem a Deus, mas experimentariam maldições caso não obedecessem. Estas bênçãos e maldições seguiriam o povo judeu muito tempo depois. Por várias centenas de anos, os israelitas viveram em sua terra, mas eles não tinham um rei, nem tinham a cidade capital de Jerusalém. Ela pertencia a outro povo nesta época. Contudo, com o rei Davi por volta de 1000 a.C., isto mudou. Davi conquistou Jerusalém e a transformou em sua capital. Ele recebeu a promessa de um Cristo que viria, e daquele tempo em diante o povo judeu passou a esperar o Cristo que viria. Seu filho Salomão lhe sucedeu e Salomão construiu o primeiro templo judeu em Jerusalém. Os descendentes do rei Davi continuaram a governar por volta de 400 anos, e este período é mostrado na cor azul água. Este foi o período da glória de Israel. Eles alcançaram as bênçãos prometidas. Eles eram uma nação poderosa, tiveram uma sociedade e cultura avançada e tinham o seu templo. Mas o Antigo Testamento também descreve sua crescente corrupção e adoração a ídolos durante esta fase. Muitos profetas, neste período, advertiram os israelitas que as maldições de Moisés viriam sobre eles caso eles não mudassem, mas estas advertências foram ignoradas. Finalmente, por volta de 600 a.C., as maldições vieram sobre eles. Nabucodonosor, um poderoso rei babilônio, veio, assim como Moisés havia predito 900 anos antes,
quando ele escreveu esta maldição. Abre aspas. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Nabucodonosor conquistou Jerusalém, a queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia. Somente os israelitas pobres ficaram para trás. Isso cumpriu as predições de Moisés de que vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Então, por 70 anos, o período mostrado em vermelho, os israelitas viveram como exilados fora da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Após isto, o imperador persa Ciro conquistou a Babilônia e tornou-se a pessoa mais poderosa do mundo. Ele então permitiu que os israelitas retornassem à sua terra. Contudo, eles já não eram mais um país independente. Eles agora eram uma província do Império Persa. Isto continuou por 200 anos. E esta situação incomodava a nação judaica. Durante esse tempo, o templo judeu, conhecido como o Segundo Templo, e a cidade de Jerusalém foram reconstruídos. Então, Alexandre o Grande conquistou a Pérsia e transformou os israelitas em uma província nos impérios gregos por mais 200 anos. E após esse período, então, chegam os romanos, que derrotaram os impérios gregos e se tornaram a potência mundial dominante. Os israelitas novamente se tornaram uma província neste império, e isto se vê em tantas obras e filmes. Este é o período em que Jesus viveu. Isto explica por que existem soldados romanos nos evangelhos, por que os romanos dominavam os judeus na terra de Israel durante a vida de Jesus. A partir do tempo dos babilônios, os israelitas, ou judeus, como eles são chamados agora, não tinham usufruído de independência conforme tinham sob o rei Davi. Eles eram agora governados por outros impérios. Os judeus ressentiram tal fato e se revoltaram contra o governo romano. Os romanos vieram e destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Destruíram o Segundo Templo e deportaram os judeus como escravos por todo o Império Romano. Este foi o segundo exílio judaico. Uma vez que Roma era muito grande, os judeus foram espalhados por todo o mundo. E foi assim que o povo judeu viveu por quase 2000 anos, dispersos em terras estrangeiras e jamais aceitos nestas terras. Nestas diferentes nações, eles comumente sofreram grandes perseguições, desde a Espanha, na Europa Ocidental, na Rússia. Os judeus viveram frequentemente em situações não muito confortáveis, sendo que, na época medieval, por exemplo, os reinos eram cristãos. As maldições de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, foram descrições acuradas de como Israel viveu. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá
O Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. As maldições contra os israelitas foram dadas para fazer os povos se perguntarem. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta era: cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. O simples fato de que havia pessoas que se identificavam como judeus após muitas centenas de anos sem uma terra é incrível. Mas isso permitiu que as últimas palavras de Moisés, escritas há 3.500 anos, se cumprissem. Em 1948, os judeus, através das Nações Unidas, viram o impressionante renascimento do Estado de Israel, conforme Moisés havia escrito séculos atrás. Então, o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Também foi impressionante uma vez que este Estado foi construído apesar de grande oposição. A maioria das nações circunvizinhas fez guerra contra Israel em 1948, em 1956, em 1967 e em 1973. Israel, uma nação muito pequena, geralmente estava em guerra com 5 nações ao mesmo tempo. Contudo, não apenas Israel sobreviveu, como também seu território aumentou. Na guerra de 1967, os judeus reganharam Jerusalém, sua capital histórica, que Davi fundou 3.000 anos atrás, e o resultado da criação do Estado de Israel e as consequências destas guerras criaram os problemas políticos mais difíceis de nosso tempo. Pois bem, dentro deste contexto contemporâneo de reconstruir ou de se cumprir a última profecia de Moisés de retorno e reorganização dos judeus na Terra Prometida, lá na Europa é criado um movimento chamado movimento sionista, um movimento político, ideológico, criada por judeus e para os judeus. É importante compreender o sionismo não apenas porque ele é uma ideologia influente e um poderoso movimento sociopolítico, mas também porque existe muito de ignorância, confusão e desinformação deliberada sobre o movimento sionista. Se você procura pela palavra sionismo em um dicionário padrão, o que você irá encontrar é provável ser impreciso, ao menos enganoso. Por exemplo, um popular e supostamente autorizado dicionário em qualquer escritório do planeta define sionismo como um movimento anteriormente para o restabelecimento, agora para apoiar o Estado Nacional de Israel. Esta definição, a qual é típica para as obras de referência nos Estados Unidos, é mais que apenas inclinada ao erro. Ela é uma definição enganadora. O fundador do movimento sionista foi um escritor judeu de nome Theodor Herzl.
Nos anos da década de 1890, ele estava vivendo em Paris, onde ele era um jornalista para um jornal de grande circulação em Viena. Ele estava profundamente preocupado com o alastramento do antissemitismo, ou o sentimento anti-judaico, na França de então. Ele pensou muito sobre o padrão da tensão, desconfiança e conflito entre judeus e não-judeus, que tinha persistido através dos séculos. E ele bateu sobre o que ele acreditou ser uma solução para este problema de velha idade. Riesel delineou seus pontos de vista num livro escrito em alemão intitulado O Estado Judeu, publicado em 1896. Este trabalho é um manifesto ou básico documento do movimento sionista. Um ano e meio depois, Riesel convocou a primeira Conferência Internacional Sionista. 50 anos depois, quando o Estado de Israel foi solenemente proclamado na reunião em Tel Aviv, sobre o pódio dos oradores na conferência, estavam apropriadamente um retrato de Theodor Riesel. Em seu livro, ele explica que, indiferente de onde eles vivem ou da cidadania deles, os judeus constituem não meramente uma comunidade religiosa, mas uma nacionalidade, um povo. Ele utilizou a palavra alemã Volk. Onde quer que um grande número de judeus viva entre os não-judeus, ele disse, o conflito não é apenas provável, é inevitável. Riesel escreveu, abre aspas, a questão judaica existe onde quer que os judeus vivam em números perceptíveis. Quando não existir, ela é trazida pelos judeus que estão chegando. Eu acredito e entendo o antissemitismo, o qual é um fenômeno muito complexo. Eu, como judeu, considero este movimento sem ódio ou medo. Fecha aspas. Em seus escritos públicos e privados, Riesel explicou que o antissemitismo não é uma aberração, mas uma resposta natural dos não-judeus ao comportamento e atitudes alienígenas judaicos. O sentimento antijudaico não é devido à ignorância ou ao fanatismo, conforme muitos têm reclamado. Ao invés, ele concluiu, o antigo e aparentemente intratável conflito entre judeus e não-judeus é totalmente compreensível, porque os judeus são um povo distinto e separado, com interesses que são diferentes do que muitas vezes entram em conflito com o povo entre os quais eles vivem. A principal fonte do moderno sentimento anti-judaico, acreditava Riesel, era que a então chamada emancipação dos judeus nos séculos XVIII e XIX, da confinada vida do gueto para uma moderna sociedade urbana, trouxe eles para a direta competição econômica com os não-judeus da classe média. O antissemitismo é uma compreensível reação aos defeitos judaicos. Em seu diário, Riesel escreveu: eu acho que os antissemitas estão dentro de seus direitos naturais de não quererem, não gostarem dos judeus. Riesel sustentou que os judeus devem parar de fingir, tanto para eles mesmos e para os não-judeus, que eles são como todos os outros e, ao invés, devem francamente reconhecer que eles são um distinto e separado povo, com distintos e separados objetivos e interesses. A única solução a longo prazo
é os judeus reconhecerem a realidade e viverem finalmente como um povo normal, num estado separado para eles próprios. Em um memorando para o czar da Rússia, Herzl escreveu que o sionismo é a solução final para a questão judaica. Sobre os anos, muitos outros líderes judeus têm afirmado a perspectiva de Herzl. Louis Brandet, um juiz da Suprema Corte norte-americana e um líder sionista, afirmou: vamos todos reconhecer que nós judeus somos uma distinta nacionalidade, da qual cada um, seja qual for seu país, sua estação ou sua crença, é necessariamente um membro. No dia 25 de outubro de 1918, o nacionalsocialismo não existia, nem mesmo em pensamento. Nesta data, Adolf Hitler era um soldado austríaco engajado no exército esse que estava prestes a assinar o armistício com o qual terminaria a Primeira Guerra Mundial. Neste dia 25 de outubro de 1918, Victor Jacobson publicou o Manifesto de Copenhague. Antes de descrever o conteúdo deste documento, devo regredir um pouco mais no tempo. Ao final do século anterior, do século XIX, o jornalista austríaco Theodor Herzl, judeu preocupado com o antissemitismo, escreveu o livro O Estado Judaico e promoveu o primeiro congresso sionista na Suíça, em Basileia. Como resultado deste congresso foi criada a Organização Sionista Mundial. Esta teve sua sede em Berlim, porém com a guerra foi transferida em 1915 para Copenhague, na Dinamarca. Daí o nome do manifesto, cujo texto demandava em nome do povo judaico o que segue. O Tratado de Paz deve-lhe assegurar ao povo judeu a definição da Palestina como domicílio nacional do povo judaico dentro de fronteiras determinadas pela tradição histórica e pelas necessidades políticas e econômicas, assim como a criação das pré-condições necessárias à construção sem entraves deste domicílio. A total e verdadeira isonomia dos judeus em todos os países, autonomia nacional, um Estado dentro de um Estado, nas áreas cultural, social e política para a população judaica em todos os países onde ela seja numerosa, bem como em outros países nos quais os habitantes judeus a requeiram. Sui generis, um documento de singularidade quase que inconcebível. Uma ONG, uma organização não governamental, aparentemente sem qualquer elo de ligação com as nações beligerantes, ali estava ditando normas a serem observadas pelas mesmas. Em outras palavras, alinhou-se entre as nações aliadas vencedoras da Primeira Guerra Mundial e ditando regras. Não sei se foi oficializado, mas a história mostra que conseguiram tudo o que exigiram. Conseguiram também que a assinatura do armistício da Primeira Guerra Mundial, prevista para 31 de outubro, fosse adiada para o dia 11 de novembro daquele ano. Nesses 11 dias aconteceu o golpe revolucionário na Alemanha, fazendo com que o Kaiser Guilherme II abdicasse. O detalhe histórico aqui descrito parece demonstrar que o processo, que hoje é chamado de conspiração pelo governo mundial, pode estar em curso há muito tempo. Pode ser que o mérito de Herzl tenha sido apenas o de lhe ter dado um emblema, um cabeçalho de carta. E se o processo já era anterior ao Congresso Sionista,
este deve ter sido apenas uma etapa do seu desenvolvimento. E ali se tem escolhido os judeus como massa de manobra. Esta possibilidade é sugerida pelo fato de ter sido mínima a participação dos próprios judeus. A British Shovevei Zion Association declinou oficialmente do convite. O Comitê Executivo da Associação de Rabinos da Alemanha até mesmo se manifestou contrário ao projeto da criação de um Estado judeu com uma declaração muito interessante. Abre aspas. Os esforços dos assim chamados sionistas no sentido de fundar um Estado nacional judeu contradizem as promessas messiânicas do judaísmo contidas nas escrituras sagradas e em fontes religiosas posteriores. O judaísmo obriga seus seguidores a servir com toda a devoção à pátria a qual pertencem e a favorecerem seus interesses nacionais com todo o seu coração e todas as suas forças. Essa declaração é do Robert John, na declaração de Balfour. Esta declaração realmente recolocaria as coisas em seu berço natural. Mas é Riesel que confirma suas intenções políticas quando diz a Littmann Rosenthal, um dos delegados ao primeiro congresso, o Riesel afirma o seguinte: uma guerra europeia é iminente. A grande guerra europeia tem que vir. Depois que a grande guerra europeia terminar, uma conferência de paz se reunirá. Temos que estar prontos nesta hora. Essa declaração, o Riesel, foi publicada no como é que se diz aqui? American Jewish News, no dia 7 de março de 1919. Evoco algumas interrogações. Não sei se algum dia se venha a conhecer toda a verdade sobre a criação deste novo Estado no Oriente Próximo. Será que os rabinos alemães tinham razão? Os judeus hoje integrados nos mais diversos países pretendem mesmo deixar tudo e se mudar para Israel? Alguém foi ou é usado como boi de piranha? Por que em 1933 uma imaginária judeia declarou guerra à Alemanha? Pois, ao que se sabe, Hitler era favorável à criação de um Estado para os judeus. Stephen Wise, presidente do Congresso Judaico-Americano e do Congresso Judaico Mundial, disse num comício em junho de 1938 em Nova York: eu não sou um cidadão americano de fé judaica, eu sou um judeu. Hitler estava certo em uma coisa: ele chama o povo judeu de uma raça, e nós somos uma raça. Palavras, repito, do Stephen Wise, presidente do Congresso Judaico-Americano. O primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, escreveu em suas memórias: sempre que a quantidade de judeus em muitos países alcance o ponto de saturação, aquele país reage contra eles. Esta reação não pode ser olhada como antissemitismo no sentido ordinário ou vulgar da palavra. É uma situação universal, econômica e social, concomitante da imigração judaica, e nós não podemos removê-la. De acordo com a visão de mundo sionista, o primeiro-ministro Ariel Sharon disse em uma reunião de judeus norte-americanos em Jerusalém, na data de julho de 2004, que
todos os judeus ao redor do mundo devem se mudar para Israel o mais breve quanto possível. E por que antissemitismo estava especialmente difundido na França? Ele adicionou: judeus naquele país devem imediatamente moverem-se para Israel. Autoridades francesas rapidamente, previsivelmente, responderam rejeitando as declarações de Sharon como inaceitáveis. Mas imagine se os líderes da França, dos Estados Unidos e outros países fossem responder aquelas observações de Sharon e similares feitas por outros sionistas ao expressarem estar de acordo. Imagine se um presidente americano fosse responder dizendo: você está certo, Sr. Sharon, nós concordamos com você, nós concordamos que judeus não pertencem aos Estados Unidos. De fato, nós estamos prontos a mostrar nosso apoio para o que você diz, por fazer tudo o que nós podemos para promover e encorajar todos os judeus para deixarem nosso país e moverem-se para Israel. Esta seria a lógica e honesta atitude de líderes políticos não judeus que dizem que eles apoiam Israel e o sionismo. Mas os líderes políticos dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e de outros países não são nem honestos nem consistentes. Durante os anos da década de 30, um governo europeu que foi honesto e consistente em sua atitude nesta questão foi o governo alemão. Judeus sionistas e alemães nacionais socialistas compartilharam similares visões sobre a melhor forma de lidar com o que Riesel chamou de a questão judaica. Eles concordaram que os judeus e os alemães eram distintamente diferentes nacionalidades e que os judeus não pertenciam à Europa, mas sim na então chamada pátria judaica na Palestina. Com base em suas visões compartilhadas, alemães e judeus trabalharam juntos para o que cada comunidade acreditava que estava em seus próprios e melhores interesses nacionais. O governo de Hitler apoiou vigorosamente o sionismo e a imigração judaica para a Palestina entre os anos de 1933 até 1941, quando a Segunda Guerra impediu uma colaboração do governo alemão mais extensa para essa imigração. Durante os anos da década de 30, o jornal central Das Schwarzkorps repetidamente proclamou seu apoio ao sionismo. Um artigo publicado em 1935, por exemplo, informava aos leitores: o reconhecimento dos judeus como uma comunidade racial baseada no sangue e não na religião leva o governo alemão a garantir sem reservas a separação racial desta comunidade. O governo encontra-se em completo acordo com o grande movimento espiritual que ocorre entre os judeus, o chamado sionismo, com seu reconhecimento da solidariedade da comunidade judaica ao redor do mundo e da rejeição de todas as noções de assimilação. Nestas bases, a Alemanha compromete-se nas medidas que irão assegurar um papel significante no futuro no tratamento do problema judaico ao redor do mundo. Em 1933, uma linha principal de navegação alemã começou o serviço de passageiros de Hamburgo para Haifa, na Palestina, fornecendo comida estritamente kosher a bordo. Ou seja, a comida tinha que ser uma comida especial para a tradição judaica. Até isso, os alemães promoveram para os judeus que emigravam para a Palestina.
Em setembro de 1935, o governo alemão promulgou as leis de Nuremberg, a qual proibia casamento e relação sexual entre judeus e alemães. E, em efeito, proclamou os judeus do país um grupo minoritário. Uns poucos dias após das leis de Nuremberg serem implementadas, o principal jornal sionista editorialmente saudou as novas medidas. E o jornal explicou aos leitores: a Alemanha está atendendo às demandas do Congresso Mundial Sionista, quando ela declara os judeus agora vivendo na Alemanha serem uma minoria nacional. Uma vez que os judeus têm sido rotulados como uma minoria nacional, é possível estabelecer relações normais entre a nação alemã e a judiaria. As novas leis dão à minoria judaica na Alemanha sua própria vida cultural, sua própria vida nacional. No futuro, será possível moldar suas próprias escolas, seu próprio teatro e suas próprias associações esportivas. Em suma, pode-se criar seu próprio futuro em todos os aspectos da vida nacional. Ou seja, até 1935, tudo o que a Alemanha fez a respeito do povo judeu que estava dentro da Alemanha estava cumprindo com as demandas propostas e solicitadas pelo Congresso sionista. Nenhum sionista dentro da Alemanha desaprovou alguma atitude do governo. Durante os anos da década de 30, os grupos sionistas, trabalhando junto com as autoridades do Terceiro Reich, organizaram uma rede de cerca de 40 campos e centros agrícolas em toda a Alemanha, onde potenciais colonos foram treinados para suas novas vidas na Palestina. O ponto central da cooperação alemã sionista durante a era de Hitler foi o Acordo de Transferência, um pacto que permitiu dezenas de milhares de judeus alemães migrarem para a Palestina com suas riquezas. O acordo, também conhecido como a Havara, em hebreu, que significa transferência, foi concluído em agosto de 1933, seguindo conversações entre oficiais alemães e oficiais da Agência Judaica, o centro palestino da Organização Mundial Sionista. Entre 1933 e 1941, cerca de 60 mil judeus alemães emigraram para a Palestina através do Acordo de Transferência e outros acordos alemão-sionistas, o que era cerca de 10% da população judaica da Alemanha em 1933. Ou seja, nos anos 30 existiam 600 mil judeus na Alemanha. Alguns dos emigrantes do processo de transferência transferiram considerável fortuna pessoal da Alemanha para a Palestina. Conforme o historiador judeu Edwin Black tem observado, que muitas dessas pessoas, especialmente no final dos anos da década de 30, foram permitidas transferir as réplicas reais de seus lares e fábricas, réplicas de fato materiais de sua própria existência. Então as pessoas não iam só com malas de roupa e dinheiro, não. Eles transferiram tudo. Foi uma mudança completa. Quem tinha uma casa, levantou a casa e levou para a Palestina. Quem tinha uma fábrica, levou a fábrica para a Palestina. A Alemanha colaborou de todas as maneiras para que o acordo de transferência não promovesse nenhum tipo de prejuízo
para os emigrantes. O acordo de transferência foi o exemplo de maior alcance de cooperação entre a Alemanha e o sionismo internacional. Através deste pacto, o governo fez mais que qualquer outro governo durante os anos da década de 30 para apoiar o movimento sionista e o desenvolvimento judaico na Palestina. A essência do sionismo, ou nacionalismo judaico, é que os judeus em toda parte, indiferente de onde eles vivem, indiferente de sua perspectiva religiosa e indiferente de sua cidadania, são membros do povo ou nação judaica, para quem todos os judeus devem uma aliança e lealdade primária. A esmagadora maioria dos judeus norte-americanos hoje se identifica com e apoia Israel e são afiliados a grupos e organizações sionistas. Cada significante grupo ou associação judaica nos Estados Unidos e todo proeminente líder de comunidade ou político judeu-americano apoia Israel e o sionismo, na maioria dos casos com muito fervor. Com muitas poucas exceções, mesmo os judeus americanos que são críticos de algumas das mais embaraçosas medidas políticas de Israel, todavia expressam apoio tanto ao Estado de Israel e à ideologia nacionalista na qual o Estado sionista é baseado. Um sionista, por definição, deve sua lealdade primária à comunidade judaica e para Israel. Depois, ele será leal ao país onde ele reside. O sionismo não é compatível com o patriotismo de qualquer país ou entidade que não seja Israel e a comunidade judaica mundial. É por isso que é difícil aceitar como sincera ou honesta as garantias piedosas dos líderes judaicos nos Estados Unidos de que os norte-americanos judeus são apenas tão leais para os Estados Unidos como todos os outros cidadãos norte-americanos. Nos Estados Unidos, quase todo proeminente líder político, judeu e não judeu, democrata ou republicano, ardentemente apoiam Israel e a ideologia nacionalista judaica, sobre a qual ele, o Estado de Israel, é baseado. Em Washington, por exemplo, líderes políticos de ambos os maiores partidos insistem no apoio dos Estados Unidos para Israel como um Estado etnicamente judaico. Eles apoiam fervorosamente e avidamente procuram o favor dos influentes grupos judaicos sionistas, tais como o American Israel Public Affair e o Anti-Defamation League. Todo mundo, seja judeu ou não judeu, que clame apoiar Israel deve, se ele é honesto e consciente, endossar a visão do primeiro-ministro israelense Sharon e outros líderes sionistas e apoiar a imigração dos judeus de todos os lugares do planeta para Israel. Mas é claro que isso não acontece. No que se refere ao sionismo e Israel, a atitude e as medidas políticas de aproximadamente todos os líderes políticos americanos, os judeus e não judeus, é caracterizada por hipocrisia e falsidade. Colocado de outra maneira, os judeus sionistas e seus apoiadores não judeus abraçam um padrão duplo flagrante. Organizações judaico-sionistas, junto com seus aliados não judeus, apoiam uma ideologia sociopolítica para Israel e uma outra ideologia completamente diferente para os Estados Unidos e outros países não judaicos. Eles insistem que o nacionalismo étnico
é mau e ruim no caso de provir de não-judeus, enquanto ao mesmo tempo eles vigorosamente apoiam o nacionalismo étnico, que é o sionismo para os judeus. Eles insistem que Israel é e deve ser um Estado nacionalista, com um privilegiado estatuto para a sua população, incluindo leis de imigração que discriminam contra os não-judeus. Ao mesmo tempo, grupos e líderes judaicos sionistas e os não-judeus que os apoiam insistem que nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha e muitos outros países não deve existir nenhum estatuto privilegiado para qualquer pessoa baseada em raça, etnia ou religião. Nossos líderes políticos dizem que os judeus americanos devem ser encorajados a pensar neles mesmos como um distinto grupo nacional com uma identidade e interesses comunitários separados daqueles dos outros americanos. Ao mesmo tempo, os políticos americanos insistem que aos judeus sionistas devem ser dados todos os direitos como plenos e iguais cidadãos americanos. Na base deste duplo padrão, os judeus recebem um privilegiado status na vida política e cultural em qualquer país onde resida. Os americanos são levados a acreditar que sionismo é uma amostra de apoio altruísta e justo para a chamada pátria judaica. De fato, sionismo é uma ideologia, é um movimento baseado em etnia, no nacionalismo, que reforça a identidade e autoimagem dos judeus como uma distinta e separada comunidade com interesses diferentes daqueles dos não-judeus, e o qual fortalece a já poderosa comunidade judaica mundial. Então, o que a gente pode ver é que a conclusão que se tira é que os fatos que foram apresentados e ensinados e difundidos por décadas de que os alemães perseguiram os judeus, queriam expulsá-los da Alemanha, queriam fazer extermínio do povo, tal. Tudo isso foi uma grande mentira escrita após o final da Segunda Guerra. Documentos, jornais de época, tudo isso já está para lá de provado e comprovado que durante mais de 70 anos nos ensinaram uma grande mentira a respeito da questão judaica na Alemanha principalmente. Com relação aos sionistas, eles analisaram os textos religiosos da Torá, as maldições e as predições de Moisés, e a princípio o que eles fizeram? Vamos jogar em duas frentes, começando por pedir o Estado de Israel e depois, utilizando a máxima do antissemitismo, eles se fortaleceram e se tornaram um povo privilegiado em outros países. Então, digamos que eles pregaram uma pátria para eles, uma nacionalidade, uma identidade nacional na terra deles. Ok, foi dada a terra, foi dadas as condições para eles retornarem para a terra deles. Mas, ao mesmo tempo, eles se utilizaram do termo antissemitismo de uma forma pejorativa, né? E quem vai querer ganhar um rótulo na testa de discriminador, de o político que ajudou a expulsar os judeus do seu país? Ninguém. Então, utilizando o termo antissemitismo,
eles se fortaleceram e se tornaram um grupo fechado e muito privilegiado em qualquer país aonde eles residam. Nossa análise do movimento sionista e da formação dessa nação tão influente e tão poderosa, mas muito pouco comentada, diga-se de passagem, de forma honesta, né? A gente fez aqui até o momento. Tocaremos em outros assuntos a respeito desta questão sionista e também da nação judaica.